Uma boa tarde a todos. As boas-vindas já foram dadas pela Josi, a nossa coordenadora, mas sintam-se sempre acolhidos nesta casa. Todos nós aqui somos bem-vindos porque somos recebidos por Jesus. Então, nada melhor do que essa recepção que nós recebemos aqui. Sintam-se todos abraçados. O tema da tarde de hoje nos convida a uma reflexão e, embora o título seja um pouco extenso, Justiça Restaurativa e Pacificação Social, nada mais é do que um convite para que a gente reflita sobre a justiça divina e a aproximação com a justiça do homem, que tanto nós buscamos para que a gente alcance essa paz social que o nosso planeta Terra está precisando no momento. Ela foi extraída do livro A Linguagem do Coração, que é do Vinícius Lousada. Nós temos ele à disposição ali na livraria para quem quiser dar uma olhadinha. E ela realmente vai nos fazer refletir sobre o que seria essa justiça restaurativa, como ela traz essa aproximação com a justiça divina e o que nós precisamos entender e compreender e onde isso está ligada à nossa doutrina, ao nosso espiritismo. Então, ele começa nos dizendo o seguinte, que o livro, que o autor então nos convida para que a gente faça essa reflexão sobre os ensinamentos de Jesus a respeito da lei, da justiça e do reino de Deus. Reino de Deus esse que Jesus descreve no livro Boa Nova. Quem não leu ainda, é uma obra muito interessante da gente entender os passos de Jesus no início da sua peregrinação, quando Jesus começa então a pregar a sua doutrina. E ele descreve esse reino quando indagado por um sacerdote, quando ele ingressa, na cidade, e ele é indagado por um sacerdote chamado Anã, que ele pergunta para Jesus: Galileu, o que fazes na cidade? E Jesus, então, responde a esse sacerdote que ele passa a Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. E muito intrigado e com muita ironia, Anã devolve com mais uma pergunta e diz: Reino de Deus? Exclama, Que pensas tu que venha a ser isso? Indaga Jesus. E Jesus responde com toda a sua benevolência e toda a sua sabedoria e diz: esse reino é a obra divina no coração dos homens. Ao que o sacerdote, ainda com muita ironia, exclama: obra divina em tuas mãos? Desdenhando as palavras de Jesus. Então, meus irmãos, o que seria essa obra que Jesus fala e o que seria esse reino que Jesus prega? Que não é um reino material, que não é um reino aqui da terra, que nos convida à reflexão e que quando ele diz que é a obra de Deus no coração do homem, a gente pensa: será que no meu coração eu já recebi o reino de Deus? Será que eu já trago comigo essa centelha que Jesus plantou lá quando reencarnado aqui na Terra? O que eu faço? Como eu faço para descobrir e para me aproximar desse reino que Jesus fala e que Jesus prega com tanto amor? E aí, o autor vem também nos dizer, nos trazer, que essa obra diz respeito à nossa regeneração, à nossa evolução,
ao nosso esforço que nós fazemos sempre empenhando para sermos melhores a cada dia. Porque quando nós nos empenhamos a sermos um pouco melhor todos os dias, nós já compreendemos o reino de Deus. Nós já temos lá no nosso íntimo essa chama que Jesus plantou. Com certeza, muitos aqui de nós estávamos presentes e presenciamos, tivemos o privilégio de presenciar a passagem de Jesus na Terra. Muitos, infelizmente, não num patamar tão evoluído quanto ele, mas tivemos esse privilégio de alguma forma ter cruzado com ele. E diz ainda que esta obra, ela está em nossa consciência e que o Evangelho de Jesus, trazido por Allan Kardec, é a mais perfeita expressão deste reino e desta obra. Então nos diz que nós não teremos mais remorso e conseguiremos lidar com essas nossas falhas morais no momento em que nós entendermos que a gente consegue reparar essas falhas do mal através do bem e do amor ao próximo. Então nós nos arrependeremos e nós tiraremos o remorso, extirparemos o remorso das nossas vidas. No momento em que a gente entender que a gente consegue reparar sim essas falhas cometidas. Como? Através do bem, através do amor ao nosso irmão, através da caridade que nós podemos fazer de qualquer forma, a qualquer momento, não só materialmente, mas espiritualmente, porque esse reino de Deus está dentro de nós. Nós já temos ele aqui na nossa consciência. E quanto à justiça dos homens? Nós nos perguntamos a todo momento. Nós vemos diariamente a justiça dos homens sendo aplicada e muitas vezes, e na maioria das vezes, sem sucesso. Nós punimos, nós aprisionamos, nós corrigimos e muitas vezes parece que isso não é o suficiente. Parece que isso não tem efeito. A violência cresce, as desuniões, as brigas, os ódios estão sempre presentes, diariamente, nos noticiários, nas nossas vidas, muitas vezes, infelizmente, nos nossos lares. E nos fazemos essa pergunta: que justiça é essa? Por que a aplicamos? Ela tem realmente um sentido? Ela faz realmente jus ao que nós precisamos para apaziguar e para chegar à pacificação? Cabe lembrar que na época de Jesus, a lei de Talião era rigorosamente aplicada e seguida pelos judeus, que é aquela que a gente conhece bem e já ouviu falar em algum momento da nossa vida. Olho por olho, dente por dente. A pena era aplicada na mesma proporção que nós tínhamos feito, que nós tínhamos agredido. Então era um direito de vingança. Nós tínhamos ali a permissão para aplicar ao nosso irmão a mesma situação com a mesma gravidade que ele nos impôs. Essa era a lei na época de Jesus. Ela trazia uma concepção rígida da justiça, fechada, sem interpretações. E o que aconteceu com a vinda de Jesus? Jesus revogou essa lei. Jesus nos disse: não é dessa forma que nós conseguiremos aplicar o nosso Evangelho, que nós chegaremos ao reino de Deus, ao reino do nosso Pai. Ele revoga então no Sermão da Montanha, onde ele nos convida à reflexão, né? E diz: ouvistes que foi dito,
olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Porque Jesus sempre nos disse que esse princípio que está fundado na coerência da doutrina que Jesus nos traz, nos ensina que se revidarmos da mesma forma ao nosso irmão, nós só aumentaremos o conflito. Geraremos mais raiva, mais ódio, mais disputas. E ele nos diz, oferece a outra face. Oferece a outra face, se coloca no lugar do teu irmão e cala. E por ele tenha compaixão, porque ele precisa de entendimento. O entendimento que talvez nós daremos quando tivermos essa máxima que Jesus nos ensina, de oferecer a outra face. Esse princípio está profundamente ligado com a nossa doutrina. Traz exatamente o que os Espíritos vêm nos ensinando há séculos. O que os Espíritos vêm nos trazendo de ensinamentos diários para que a gente possa, assim, dominar as nossas más inclinações e curar o nosso remorso através do bem, fazer o bem ao outro. Então, essa justiça que a gente busca, ela tem cada vez mais que se aproximar da justiça divina, que não é uma justiça punitiva, que não é um Deus vingador, que não é um Deus ruim, é um Deus justo e bom o tempo inteiro, sem exceção. Então, essa lei, de Talião, que era aplicada na época, ela não pregava e ela não visava o perdão e a reconciliação, mas somente a vingança, como já foi esclarecido aqui através da leitura do livro, na mesma proporção. Precisamos, então, de uma justiça que se aproxime de Deus. Precisamos de um sistema que considere as necessidades humanas e desenvolva caminhos de restauração de vínculos da vida dos indivíduos, olhando com amor as suas necessidades. O diálogo resolve os conflitos e pacifica os corações, restaurando a vida em sua fluidez natural. O texto nos traz a essa reflexão. Então, que olhemos para o nosso próximo com carinho, com amor, com resignação, e que possamos entender que na medida que nós devolvemos para ele esse sentimento, nós receberemos também na mesma proporção. Porque a gente dá, a gente recebe o que a gente dá. A gente aplica ao outro o que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. Essa seria a lógica. Então, se a gente devolve com revolta, se a gente devolve com raiva, nós receberemos na mesma proporção os sentimentos que nós estamos dando. Então, que nós possamos domar as nossas falhas, as nossas tendências, na mesma proporção que Jesus nos deu, de amor e de carinho. Allan Kardec nos elucida no Livro dos Espíritos, na questão 795, e nos diz que a legislação humana acompanha o nosso progresso intelecto-moral e pouco a pouco vai refletindo a lei natural. Quanto mais se aproximam da justiça, tanto menos instáveis são as leis humanas. Então, Kardec também já nos alertou sobre isso. Que as nossas leis, as leis dos homens, elas são correspondentes ao nosso desenvolvimento intelecto-moral. E nós estamos rumando a uma regeneração do planeta. Nós precisamos dessa regeneração. Nós passaremos por uma etapa onde nós não seremos mais um mundo de provas e expiação,
mas sim um mundo de regeneração para que a gente possa respirar um pouco, com mais serenidade, para que a gente possa fazer depois a transição para um mundo feliz, para um mundo regenerado. Essa é a nossa missão. E é por isso que Jesus nos escolheu e escolheu a Terra, para fazer esse trabalho em nossos corações. A parte de provas e expiações está passando. Nós teremos menos sofrimento, menos dores, menos desastres. Passaremos por um mundo mais amoroso, mais cooperativo, mais fraterno, para que possamos, então, assim, rumar à perfeição relativa de Cristo, a imagem e semelhança dele. Que possamos ter esse entendimento que Kardec já nos trazia lá no Livro dos Espíritos. Assim, nós podemos então perceber que quanto mais compreendemos e quanto mais avançamos na senda do progresso, melhor compreenderemos a lei de Deus. Quanto mais nos aprimorarmos, mais próximos dessa lei divina estaremos. E mais fixa essa nossa lei humana será. Mais imutável, assim como as leis divinas, que passam por gerações e passam por povos e milênios e continuam sempre as mesmas, porque pregam sempre as mesmas coisas, que são o amor e a fraternidade entre os homens. É a isso que nós estamos rumando, é para isso que nós precisamos trabalhar, para que deixemos de ser combativos, competitivos e passemos a ser cooperativos uns com os outros. E onde começa isso? Se não dentro da própria família. Se não na maior escola que Jesus e Deus pôde nos colocar, que é dentro da família. Onde aprendemos a tolerância, onde aprendemos o amor, a paciência. É lá que nós começamos a praticar esse reino de Deus que está dentro de nós. É ali que devemos começar o nosso trabalho incessante rumo ao bem. Fazemos fora? Ótimo, que bom que a gente consegue levar fora da nossa família também esse nosso bem-estar. Mas se tivermos desestruturados ali, onde está a nossa base? Como conseguiremos suportar as adversidades lá fora que a vida nos impõe? Se dentro do seio familiar nós não temos o amparo que tanto necessitamos. Que comece por nós. Muitas vezes dizemos o quanto é difícil lidar com aquela pessoa, né? É muito difícil, é uma pessoa difícil. Não consigo falar, não consigo chegar. Então, que fazemos através do exemplo? Porque nós não mudaremos ninguém, a não ser pelo nosso exemplo. Não conseguiremos botar na cabeça da pessoa o que ela tem que fazer para mudar, porque não temos essa pretensão. Não devemos, pelo menos, ter essa pretensão. Porque essa pretensão de Jesus, de Deus e não do homem. Então, é o nosso exemplo que vai arrastar os nossos familiares, as nossas relações de trabalho, as nossas relações sociais. É através da nossa modificação que a pessoa vai perceber que precisa também se adequar a essa nova realidade. É para isso que viemos, para dar esse exemplo que Jesus nos deixou. Então, em síntese, o que é, e o livro nos traz, a obra nos traz muito bem resumido, o que é essa justiça restaurativa que a gente busca aqui na Terra hoje? Ela foca o dano sem perder de vista as necessidades dos indivíduos, além de ofertar uma vivência reparadora para todos os interessados. O ofensor é punido, mas deve ser levado a compreender o dano causado, as consequências de sua ação negativa
e responsabilizar-se por acertar as coisas, corrigindo o malefício perpetrado, seja no aspecto simbólico, seja efetivamente. Então ele é chamado a entender o que ele fez. Ele não segue uma punição. Muitas vezes, quando estamos corrigindo nossos filhos em casa, quando vamos corrigir alguma criança, a gente pensa que ela tem que entender o que ela está fazendo, o porquê que ela está sendo punida. Porque simplesmente bater é muito fácil. Ficar com raiva e ficar irritado também. Mas ela não vai aprender se ela não saber por que ela está sendo corrigida. Por que ela está sendo corrigida por aquele ato que cometeu? O que aquele ato vai causar dentro da família, ou que vai causar muitas vezes no irmão, no coleguinha, na sala de aula. Essa é a justiça restaurativa que se buscamos. A justiça que faz com que o agressor entenda o que cometeu, o ato que cometeu. Qual é a implicação que aquilo tem na sociedade? E qual é o comprometimento que aquilo traz para a existência dele? Esse é o objetivo. A cultura da paz, ela está relacionada às ações de prevenção e resolução positiva dos conflitos. Então, elas têm que estar de mãos dadas com essa resolução dos conflitos. As partes têm que sair entendendo o que aconteceu, que seja bom para ambas as partes, que aquele que ofendeu cumpra a pena que precisa cumprir, mas que aquele que saiu ofendido também entenda que não precisa sentir raiva e guardar rancor por aquele ato, porque isso só lhe faz mal, só lhe traz mais tristeza e muito mais revolta para a sociedade e para todos. Então, tudo progride nos planos divinos, na diversidade deste mundo que navegam nos cosmos. A influência desse nosso amigo, desse nosso governador espiritual, que é Jesus, nos busca a mudança de paradigmas, a mudança de atitudes que nós devemos ter. Jesus nos conduz a isso desde o momento em que veio à Terra, através do seu exemplo. Nunca lidou com rispidez e sempre atendeu a todos com todo o amor possível. E termina esse texto nos dizendo: não mais olho por olho, mas sim não violência através do amor que cobre a multidão de erros, originados nas fragilidades humanas, das necessidades mal compreendidas e desatendidas ao que concerne ao nosso crescimento espiritual. Então, há uma falha na comunicação quando há um conflito. São interpretações mal compreendidas. Nós precisamos nos colocar no lugar daquele nosso irmão também. Fazer esse exercício de empatia. Porque são nessas falhas de comunicação que nós geramos os conflitos. E diz: cumprir-se-á na nova era, a promessa do Nazareno. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. E eu gostaria de terminar uma leitura breve desse livrinho, o Divaldo, Roteiro de Libertação, que infelizmente já está esgotado, não achei em lugar nenhum mais esse livro, o meu já está perdendo as páginas. E que nos faz um exercício de empatia no lugar do irmão. O título é Com Simplicidade e Afeição. Diante das pessoas profundamente feridas por graves dores morais, mantém-te comedido quanto às palavras de consolação e esperança. Não será o excesso verbalista que corrigirá a dor que vem ao teu encontro na pessoa do teu irmão. Procura sentir a origem da aflição, auscultando quem te busca a fim de auxiliares com proveito.
Em certas ocasiões, o silêncio respeitoso e a sincera afeição pelo aflito realizam milagres de renovação. Noutras circunstâncias, a palavra gentil e o conceito espírita esclarecedor das razões do sofrimento produzem resultados incalculáveis. Nem a mudez incômoda, nem o basfurtar-se por opiniões precipitadas e complexas, teorias de difícil assimilação. Para cada caso, um comportamento próprio. Não intentes resolver de um momento problemas que se vêm agravando há muito tempo. Igualmente, não subestimes o estado angustiante do teu próximo. Talvez aquele problema para ti não seja relevante, entretanto, para ele o é. As dores nem sempre são o que representam intrinsecamente, mas os que lhe atribuem aqueles que a sofrem. Avalia a intensidade de um padecimento que lhe sofre a presença. Atenta para um raciocínio simples. Que eu gostaria que me fizessem caso eu me encontrasse em tal conjuntura? Age, então, conforme desejarias que o fizessem contigo. Cada um vê o problema através da sua ótica. O que é insignificante para outrem é de gravidade, para outrem é de gravidade. Jesus, o amigo integral, diante dos aflitos, sempre assumia atitude solidária, socorrendo os que já podiam libertar-se da dificuldade, sem abandonar aqueles que por mais tempo deveriam continuar a conduzir a própria cruz. Jamais impõe condições, jamais impôs condições, nunca desconsiderou ninguém. Quanto possível, age com simplicidade e afeição. É uma psicografia de Joana de Ângeles, de 1980, e que nos convida a esse exercício. Que possamos então, meus irmãos, aprender com o Cristo cada vez mais. E convido então agora a todos para receber, através dos nossos irmãos, que vão aplicar o passe, todos os fluidos salutares que estamos neste momento recebendo dos céus, deste reino de Deus. E pedimos assim: Pai, de amor e bondade e justiça, te pedimos orientação para continuarmos no caminho do bem. Senhor, afague os nossos males, nos leve, Senhor, rumo à regeneração, que possamos entender os teus desígnios na nossa vida, que possamos aproveitar essa reencarnação para a melhora espiritual e moral. Que a nossa paz seja a tua paz, que possamos receber de ti o amor, a caridade e a paciência para seguirmos reto no caminho. Que os espíritos de luz aqui presentes possam nos cobrir com as suas bênçãos e com as suas benécias. E assim, protegidos pelo teu amor, te pedimos. Continue conosco hoje e sempre. E que assim seja.